a todos, eu sou o professor Olavo, presidente do Clube de Xadrez, o FVJM, e hoje temos mais uma aula com o professor Glaicos. Com vocês, Hilton. Olá pessoal, meu nome é Hilton e junto com o professor Olavo nós coordenamos o projeto de xadrez na escola e o Clube de Xadrez FVJM. Sejam bem-vindos. Com vocês então, Glaicos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Glaicos, sou instrutor e árbitro da Federação Mineira de Xadrez. Estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso tema, né, de aprendendo com os campeões mundiais de xadrez. E nós já estudamos alguns e já estamos no 5º campeão mundial, que é o Max Euwe. Então, eu, sem mais delongas, primeiramente eu queria pedir desculpas que eu estou fora da minha residência e estou com o notebook, então a câmera está um pouquinho, não está muito legal. Estou usando um fone aqui do celular e eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Qualquer coisa, podem mandar a pergunta aí no chat, tá? E aí a gente dá uma paradinha. Fiquem à vontade. Vou compartilhar com vocês aqui, então, o nosso tema de hoje. Se estiverem me vendo, visualizando a nossa... Ok, vendo a sua apresentação agora. Ok. Então, aprendendo com campeões mundiais. E hoje nós vamos falar sobre Max Euwe. Ou Max Euwe, né? A pronúncia aí vocês me desculpem. E aqui trazemos uma frase dele que diz que quem não vê outro objetivo no jogo do que a de dar checkmate para um adversário, nunca se tornará um bom jogador de xadrez. Ou seja, né, ele quer dizer aqui que existem outros objetivos dentro do xadrez, não só dar o checkmate, né? Para se você atingir o objetivo principal, que é o checkmate, primeiro você tem que trabalhar a estratégia, a tática e conseguir outros pequenos ganhos até chegar lá no checkmate, né? Para se tornar um bom jogador realmente. Max Euwe é Macgelis, né? Essa pronúncia é complicada. Macgelis Euwe, ou Max Euwe, como ficou conhecido, ele nasceu em Amsterdã, na Holanda, em 20 de maio de 1901, e faleceu aos 80 anos, em novembro, né? 26 de novembro de 1981. Ele era enxadrez irlandês e foi o 5º campeão mundial, né, da nossa lista. Ele se tornou campeão mundial em 1935 e permaneceu até 37, quando ele deu a revanche, né, para o Alekhine. Ele ganhou em cima do Alexander Alekhine, foi o último que nós estudamos, em 35, e ele deu a revanche ao Alekhine em 37, o que deixou muito desgostoso o Capablanca, e aí ele conseguiu, aí ele perdeu para o Alekhine em 37, que voltou a ser campeão mundial. Bom, falando sobre Max Euwe ainda, ele era doutor em matemática, tá? E ele deu aulas em diversas faculdades da Holanda, e sempre em Amsterdã, né? Eram faculdades importantes e tal. E ele, depois da Segunda Guerra Mundial, ele se dedica, então, aos estudos dos processamentos eletrônicos de dados. Então já estavam surgindo computadores, cálculos e tudo mais. Ele foi professor de cibernética, foi professor de dados computacionais, e ele foi presidente de um comitê criado em 63 para verificar a possibilidade de programar um computador para jogar xadrez, né? Então aí já nascia aquela coisa das máquinas que existem hoje, as engines, né, que nós enfrentamos hoje. Então ele foi um precursor desses programas de xadrez de computadores. Em 70, ele foi nomeado presidente da FIDE e ele ocupou esse cargo até 1978, né? Um dos feitos importantes que ele teve lá na FIDE foi organizar o confronto do Fischer contra Spassky, que era durante a Guerra Fria. Tem outros também, né? Igual, por exemplo, o Korchnoi, quando ele estava exilado da União Soviética, ele quis enfrentar o Karpov, e a FIDE tentava mandar a Associação de Xadrez, a Federação de Xadrez Russa da União Soviética, na verdade, na época, tentava mandar na FIDE, porque era quem mais contribuía e que tinha o maior número de campeões lá. Então ela queria dominar a FIDE, né, como se a FIDE fosse extensão dela. E o Euwe, que era muito correto, ele não aceitava isso. Então o Korchnoi tenta desafiar o Karpov e a Federação Russa não queria aceitar de jeito nenhum. E quem garantiu em 78 o confronto entre Korchnoi e Karpov foi o Max Euwe, que bateu o pé. Não, eu sou o presidente da FIDE, que a última palavra é minha. E houve sim a disputa, embora tenha sido uma novela aquela disputa, né? Tem só fazendo uma parte, tem um documentário que saiu na HBO recentemente, eu até postei nos grupos e tal, sobre essa disputa de 78 do Korchnoi com Karpov. Não sei se o pessoal teve a oportunidade de assistir. Bom, ainda como presidente da FIDE, ele tentou de todas as formas fazer o confronto Fischer versus Karpov, só que o Fischer se negou a jogar, né? Então ficou difícil, ele não teve como fazer esse confronto,
e o título foi dado por Karpov. Bom, eu também foi autor de diversas obras, né? A gente tem muitas obras dele traduzidas em vários idiomas. Ele fez obras também em coautoria com diversos outros enxadristas, tá? Importantes da época. E um das que eu trouxe aqui, né, também essa primeira aqui, a Técnicas de Finais em Xadrez, que a gente tem ela em português, e ela até hoje é estudada pelos grandes enxadristas, né? Esse também, Estratégia e Tática em Arredrez, que está aqui, né, em espanhol, tem ele em português também, tem em outras línguas, tem em inglês, então os livros deles são bem traduzidos, tá? Por fim, também, a gente falando sobre como ele se tornou campeão mundial, foi em 15 de dezembro de 1935, após 30 jogos, tá, que ele disputou com o Alekhine, foram em 13 cidades da Holanda durante 80 dias. Então, quer dizer, o torneio naquela época não era igual a gente vê hoje, né, um final de semana, o negócio era bem longo, né? Ele conseguiu derrotar o Alekhine por 15,5 a 14,5, um ponto só de vantagem. Na verdade, o Alekhine saiu na frente, abrindo 3 pontos, né? Aí na 7ª partida parece que eles tiveram um empate, e depois ficou alternando, e ele conseguiu vencer algumas seguidas, e no final das 30 partidas ele fez um ponto apenas a mais do que o Alekhine e se tornou campeão mundial. Ele faleceu na Holanda, né, em 26 de novembro de 1981, já estava com 80 anos, e eu não consegui encontrar a causa da morte dele, tá ok? Então, fico devendo essa informação, porque nas pesquisas que eu fiz aqui, eu não consegui encontrar essa informação. Deixa eu mudar a apresentação aqui. Então, essa foi um breve histórico do Alekhine. Alguma pergunta? Deixa eu visualizar o chat aqui também, que eu não estou vendo, não. Tudo bem. Não, bem tranquilo, foi bem claro, Glaicos. Então, assim, a gente dá um breve histórico, porque o nosso tempinho aqui é curtinho, e eu vim trazer uma partida, então, agora para vocês, do nosso quinto campeão mundial, o Max Euwe, tá ok? Vou abrir um novo compartilhamento. Se estiverem vendo aí, beleza, me avisem, tá tudo ok? Sim, está aparecendo. Então, vamos lá. Sim. Em 1920, então apenas com 19 anos, o Ewing enfrentou o Richard Hatch, que é da abertura Hatch, né, da defesa Hatch, da abertura Hatch, na verdade. Parece com a Moderna e tudo mais, a gente conhece ela bem já. Então, ele vai jogar contra a Hatch, em Amsterdã mesmo, né, na Holanda. Em 1920, ele tinha apenas 19 anos. E vamos ver o que ele foi jogado. Ele começa com a abertura aberta, né, o E4, e o Hatch joga uma Caro-Kann, né? Então nós temos aqui uma semi-aberta, né, como a gente já estudou. Seguiu o desenvolvimento do fianqueto, do bispo da dama, e o Hatch já força a troca ao centro, né? Tentar dominar o centro. E o toma, Hatch toma, e o fianqueta, desenvolvendo o cavalo perfeitamente, e aqui ele parte para um duplo fianqueto. E o Hatch imediatamente ocupa o centro, né? Faz uma dupla de peões aqui no centro, né? Dominando o centro completamente. O Will não liga para isso, ele vai atacar o centro aos poucos e atacar a distância, né? Então, ele abre mão do controle de centro e já começa lá, imediatamente a atacar o centro aqui, né? Fez um duplo fianqueto. E aqui já defendendo aqui, então, o peãozinho de D5 que se encontra atacado. O Will agora começa a fazer peão, a fazer pressão no peão de E5, né? Então, ele só tem uma defesa do cavalo, aqui, né? Vamos ver. Perdão. Aqui só tem uma defesa do cavalo, né? E aí ele traz mais uma peça, traz a dama, então, desenvolve a dama, já libera aqui para um roque grande, se for o caso. Mais uma peça atacando, agora tem 3 ataques contra 2 defesas. Então traz mais uma peça, um peãozinho, né? Melhor peça para defender um peão, outro peão. Né? Já devia ter jogado esse antes, na verdade, primeiro. Roque pelas brancas e trouxe mais uma peça. E agora tenta atingir a diagonal aqui. Aqui o cavalo. Bom, o Hatch tinha essa opção de já expulsar esse cavalo daí, né? Porque ele já também começa a fazer pressão em 2 casas centrais. Eu já tem até um bispo nessa diagonal, trazendo agora o cavalo também, e só tem uma defesa aqui, que é o bispo das casas brancas. Então, o Hatch pensa bem, olha, ele, em vez de defender aqui agora, ele joga esse. Por quê? O plano do Will era eliminar defesas desse peão.
Então, se ele tivesse a oportunidade de jogar cavalo B5, ele atacaria a dama e o bispo ao mesmo tempo, ele provavelmente eliminaria o bispo, né? Então ele evita primeiro, e aí o eu, sem perder tempo, já começa a romper o centro aqui, né? Traz mais uma defesa, então, para o peãozinho daqui, né? E aqui está defendido. Se tomar, toma de peão e continua com o centro forte. E aí o que acontece? Só que ele tomou de bispo. E o Will aproveita, então, para trocar o maior número de peças. E agora sim, ele volta a ter o centro formado por 2 peões, o hatch, tá vendo? E agora a pressão está aqui. 2 peças atacando a casa D5. Opa, oh, meu Deus do céu. Perdão. 2 peças atacando a casa D5 contra 2 defesas, né? E segue. Então ele traz uma torre, mais uma peça atacando. Roque grande pelo hatch aqui, ó. As negras rocam grande, tá? Que não sei se era a melhor opção, podia só trazer a torre e tentar rocar pequeno, mas mesmo assim ele observa essa grande diagonal aqui, né, do Will, já atacando o roque, né? Então ele já fica meio cabreiro, né? E aqui traz, então, agora de novo. Agora já começa a fazer pressão aqui, porque o bispo já está na diagonal e agora ele já alinha 2 peças. Então, vê como ele, pouco a pouco, ele vai, desde o começo, ele vai atacando o centro. Ele quer destruir o centro das negras, que é um centro forte, com 2 peões, né? E ele não tem os peões centrais, mas também notem que as negras não têm peão nessa coluna, nem nessa coluna, para apoiar esses peões centrais. Tem que apoiar com peças, né, que é mais difícil também. Então, ele começa, então, ele acha que por enquanto está defendido, ele começa, então, um ataque na ala do rei com a intenção de quebrar esse roque das brancas, né? O Will joga cavalo, trazendo mais um elemento para cima de E5, né? E ele avança o peão. Aqui, melhor seria se ele tivesse avançado o peãozinho de D, certo? Porém, ele não pensa 2 vezes e avança este peão de cá. O que acontece? Esse aqui agora ficou atrasado, está defendido por 2 peças, ok, não está atrasado, mas ele abriu a diagonal completa, né, para o bispo das negras, já poderia estar tomando G7, só que eu é esperto, ele vê que o problema dele não é o peãozinho de G7, são esses 2 peões centrais que não podem continuar avançando. E aqui ele não pensa 2 vezes, e aí ele aproveita, então agora eu vou trocar os peões centrais. Eu vou eliminar um peão central, né? Porque mesmo que não tome, ele toma de volta. E o hatch acredita que ele pode ser mais veloz aqui, né? Na ala do rei. Continua então o ataque, porque se tomar, torre toma, já está ameaçando tomar o H2 com a dama na diagonal. Certo? O plano do hatch é este. Abrir, então, a coluna H para aumentar a força do ataque aqui nessa coluna. O eu não tem a menor preocupação com isso. Ele toma, que era o plano dele, e aqui segue o hatch tomando, e o eu segue tomando aqui. Agora ele abriu essa coluna, né? Vejam que ninguém defende essa peça. O hatch vai ter que fazer alguma coisa, porque se tomar, toma com cheque, ganha num tempo. Então, em vez de tomar aqui com cheque, ele toma lá de bispo. Ok? Toma de bispo novamente, toma de cavalo, e agora vem aquele primeiro lance do mestre. Pausinha para vocês me dizerem aí no chat o que vocês jogariam se vocês fossem o Will aí. Vamos ver aí. Será que um dama é 5, porque eu dou cheque e daí fica 2 ataques no cavalo? Será? Alguém com uma ideia diferente? Pode abrir o microfone aí, pessoal. Fica recanhado, não. E pode concordar com o professor Hilton também, que não tem problema não, mas pode digitar no chat. É 5 não, é 6, né? Porque daí no E6 você dá cheque, ganha um ataque no cavalo, vai ter 2 ataques no cavalo. Né? Positivo, é 6. A casa, então, é essa. Então, e dá cheque. Maravilha, professor. Ótimo então, lance. cheque, atacando o cavalo ao mesmo tempo, né? E aqui o seguinte, pessoal. Se cobrir de torre toma, porque a torre não pode retomar. Tá cravada. Certo? Peraí, agora vamos tirar esse.
Se cobrir de dama, tem cavalo jogando aqui, cheque e atacando a dama, dando duplo na dama. Aí cavalo é obrigado a tomar, torre toma, e cavalo retoma. Cai a dama. Então é torre e cavalo pela dama. Que é uma boa troca nessa altura do campeonato, que não é ruim, né? Então aqui o hatch opta, então, já que vai cair o cavalo, ele tira o rei, né? E aí torre toma cavalo. Bom, ganhou uma peça, né? Tá com uma peça a mais, um bispo a mais. Então o hatch, para não retomar né, fazer torre e tomar torre, ele tira a torre para cá. E aí vem aquela nova pergunta, senhores. E agora, né? Então, lembrando que o Will era um jogador muito metódico, por ele ser matemático, né? Ele jogava uma posição segura, era bom em cálculo, muito bom nos cálculos, embora há relatos de que ele costumava errar às vezes. Mas aí fica agora o lance do mestre para vocês aí. Qual foi o lance efetuado, então, pelo hatch nessa posição? Agora eu gostaria que o Ariel, o Alex Lane, o Arley também, o Olavo, botassem aí no chat. Lance do mestre, sem olhar para a tela. Notação algébrica básica. Ô, Rilton, pergunta esse moço aí do fundo o que ele faria aí. É o aluno aí. O convidado, Carlos, aí tá aí quietinho no fundo. O Arley diz dama toma torre. Eu iria também. Parece Vou trocar duas torres pela dama. Torre toma dama, duas torres por dama. Se ele cobrir com cavalo, tem a torre ali ainda. Depois, né? A última torre que sobra. Joia. Então, o pessoal está concordando com o Arley aí, Arley. Alex ainda não se manifestou. O Ariel também está caladinho. Mas vamos lá. Vamos dar sequência para a gente não atrasar muito a nossa aula hoje. E é esse mesmo, né, gente? Está meio que óbvio aqui, porque é uma dama por duas torres. Já está ganhando uma peça. Vocês têm que lembrar que ele já está ganhando uma peça. Né? Então aqui, ó. Dama toma torre. Exclama duas vezes. Torre toma, cheque. Né? Toma com cheque. E aí, as negras, vocês podem olhar, é o seguinte, são duas peças a mais, né? Tá jogando com uma torre e um bispo, duas torres e um bispo contra uma dama, vamos dizer assim. Né? O cavalo iguala, e tem um peãozinho a mais na ala da dama, né? O outro tem um peãozinho na ala do rei ali, mas está dobrado, então a gente conta como igual. E aí, ele tira o rei. Por quê? Mas aí, não vai cobrir de cavalo? Não, porque toma, né? Cobrir de cavalo seria ruim. Cobrir de dama, pior ainda. Então, sai o rei, e aí dobra a cor, exclama novamente com esse lance. Está ameaçando mate em A8, né? Porque o rei não tem fuga aqui, né? O rei não tem fuga por conta do cavalo. Então, ele está ameaçando mate de torre em A8. Né? Um mate não tem jeito, tem que defender, né? O mate. Então, aí eu pergunto, qual foi a defesa, então, que o hatch fez aqui, que vocês jogariam novamente? Eu estou perguntando de tudo hoje. Opiniões aí, vamos ver. Mas cavalo pode capturar torre, por que ele não capturou? Pensando aqui. Era aí que eu queria saber. Se cavalo captura a torre, mestre Hilton, vamos ver aqui. Eu vou até abrir aqui no estudo isso aqui. Cavalo captura a torre, nós temos cheque. Certo? Tá. O rei tem saída para cá ou para cá. Né? E aí, se o rei sai para cá, tem cheque de cavalo. Se ele sai para cá, tem... peraí que agora eu vou lembrar. Ele perde a dama. Você põe a dama atacando... Bispo ataca a dama. Tá?
E aí, se ele sai para... vamos voltar. Se ele sai para cá... Falta o peão agora. Aí já entra direto o cavalo, Já entra o direto. bispo. Mas Exatamente. tem a Então, opção do peão, mas mesmo assim cai, né? Aí cheque. Se joga peão, Já duplo, cai de novo. dama toma, e aí vai jogar com a torre a mais. Esse peão tá dobrado, tem só um peão aqui na ala, tá perdido. Então, por isso Capturar não o tomou de cavalo. Por esse motivo não tomou de cavalo. E aí ele joga o peãozinho à frente para criar uma casa de fuga aqui para o rei, né? Porque se der cheque, o rei vem para cá e não tem o cheque com a outra torre, né? E tá defendido a entrada do bispo ou cavalo aqui por enquanto, né? Então tá. Então ele joga peão e esse lance também exclama. Aí o Ewi tá ameaçando o quê? Ele tá ameaçando torre aqui. Então agora se o cavalo toma, ele tem torre em E7 e a dama vai estar cravada. Então ele enxergava longe, né? Ele joga o bispo para ameaçar um torre E7. Se cavalo toma, tem torre E7 ganhando a dama. Então ele joga aqui. E aí ele toma o peãozinho aqui dando cheque para ganhar um tempinho e abrir ali espaço para a dama dele. Rei H1, né? Porque não podia tomar. E ele joga aqui dama F7 ameaçando mate. Né? Dama F7 ameaça mate. E agora, se jogar a torre que tem cavalo, toma, né? Então, mudou a história do jogo. E eu pergunto aos senhores, o último lance do mestre aí. O que os senhores jogariam nessa posição de brancas? Lembrando que está ameaçando mate em 1. Põe no chat aí, ó. Torre D7. Coloquei a torre na F8. Como é que é? Torre F8. Torre F8. Tá falando o Olavo. Torre D7, cheque, tá falando o Arley. Que não tá nem ligando para esse cavalo. Não tá nem aí pro cavalo. Alguma outra sugestão? O pessoal tá ruim de sugestão. O Rio tá coçando a cabeça lá, eu acredito. Não achei uma resposta, não. Tô pensando aqui. Tá certo. Vou dar mais meio minutinho pro Rio. Porque a lógica é simples, né? Quer dizer, simples assim. Se ele está ameaçando o mate, ou ele vai vir com a torre, igual o Lavo falou, que vai para F8, ou ele vai ter que dar um cheque no rei. E o que dá cheque só aí no rei, no momento, são as duas torres. Mas eu estou vendo ali, se eu dou um cheque com a torre, o que ele pode fazer? Em E7. Ele vai ser obrigado a capturar de dama. Mas e De depois? dama ele perde com o bispo, né? Depois ele deve capturar com o cavalo. A continuação ali, o que acontece depois? Mas se ele Então, capturar gente, só uma de correção dama... aqui. O Arley não falou torre E7, né? Ele falou torre D7. O Arley falou aí, foi torre D7, que eu não sei se é grande jogada. Porque entrega a torre. A torre vai cair igual uma jaca. O Ariel acha que torre F8 também. Porque aí desvio. Eu corrigi aqui, viu, Arley? Você falou torre D7, cheque. Você falou, inclusive, YD7, cheque, mas eu agora entendi. Torre D7, eu tinha botado torre E7. Vamos lá? Vamos dar sequência? Então tá. Eu vou mostrar o lance aqui, só clicando na setinha. Ele não estava nem aí para esse cavalo. É porque tem o bispo, né? Tem mais que o bispo, né? Se capturar de dama, ele entrega a torre bispo. Aqui. Ele entrega a torre, realmente. O cavalo toma a torre. Se o cavalo toma, ele dá cheque com a torre. Se o cavalo toma, ele dá cheque com a torre e daí captura o cavalo de volta. Vamos ver? Será que ele captura o cavalo? Ele já tinha enxergado muito mais que a captura do cavalo, Rio. Para onde que esse rei pode ir? O rei só pode ir para 2 casas. Mobilidade restrita. Cavalo cheque.
checkmate. Mate. Bicho. Gente. Então ele enxergou essa combinação quando ele joga a torre aqui, ó. Se ele tomasse de dama, o bispo tomava dama. Depois, se ele toma de dama aqui, ó. Aí, perdão, bispo toma dama. E se cavalo toma aqui ou lá, se tomar aqui, vai levar cheque e vai cair o cavalo do mesmo jeito. E o rei vai ficar preso lá na oitava. Não tem mais o que fazer, né? Se toma a torre, bispo toma, tem duas peças ameaçando aqui, ele vai ter que jogar esse, e aí duas peças vai limpar o tabuleiro, vai tomar aqui de rei, vai limpar o tabuleiro, e uma hora vai promover lá no final. Também tem o mate de bispo e cavalo, que é o suficiente. Nossa. Então, esse lance exclama duas, porque ele é obrigado a tomar de cavalo, que é cheque, não tem fuga, não tem como tampar de cavalo, o L do cavalo não faz o L, então toma de cavalo, cheque, o rei só tem duas casas, cheque, surgiu, cheque mate. E se ele tivesse jogado, ao invés de ter jogado em A8, tivesse jogado B8, né? É só inverter a ordem. Cheque, cheque mate. Que defende a torre. Entendeu? Muito tão bonito. Simples assim, né? Um arremate digno de Bacana. Campeão mundial, né? De grande mestre e de grande jogador de xadrez. Um arremate dessa partida. Alguém quer fazer, antes de eu fechar o compartilhamento, gostaria de perguntar alguma coisa sobre a partida, voltar a algum lance? Não, tranquilo. Foi em que ano? Oi? Isso foi em 1920, ele estava com 19 anos. Em 20, né? Em Amsterdã, na Holanda. Vou parar o compartilhamento aqui. O Arley está dizendo que foi lindo, foi mate, foi lindo, viu? Enxergou aqui, beleza. O Ariel achou muito interessante, beleza, também, obrigado, Ariel. Bom, e esse foi o campeão de hoje, né? O Max Euwe foi campeão de 35 a 37, o quinto campeão. E na semana que vem nós traremos outro campeão, né? Que seria o Botvinnik, não é isso? O Botvinnik, é o das... Porque, na verdade, o Alekhine recupera o campeonato, mas como ele já foi campeão mundial, nós não vamos repetir. Já falamos dele, né? Já falamos, nós vamos pular então agora para o Botvinnik. Né? Que é o deus das inglesas. Bom, essa era a aula, nós temos nossos 30 minutos foram respeitados, nossos 30 minutos de aula. Pontinho. Beleza? O que eu queria trazer para vocês é só realmente um breve histórico e alguma coisa do campeão. Tá ok? Parabéns, Glaiton. Parabéns, Glaiton. Sensacional. É muito bom para ministrar as aulas, viu? Obrigado. O Arley também, a Ariel também está dizendo muito boa aula, valeu, obrigado. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, entre no nosso clube de xadrez, curta, comente e compartilhe.